Olá, professor. Eu sou o Victor e fiquei responsável pela segunda atividade, que era para criar um simples gerenciamento de livro e orientação a objetos, certo? Bom, aqui eu vou explicar então o código e vou rodar para o professor ver como ficou, beleza? Aqui o primeiro, começando com a classe livro, onde tem os quatro atributos que o professor pede na atividade, que era um título, autor, ano de publicação e um ID, um identificador. Aqui o ID mais para baixo já vou mostrar que ele é usado, né, para atualização e remoção dos livros, beleza? Aqui na função do void main, eu crio uma lista de livros, certo? Onde todos os dados serão armazenados em memória. No meu no meu menu eu usei um do while, assim o menu ele fica repetindo para o usuário, certo? Até que o usuário pressione sair, beleza? Então ele vai ficar repetindo, sempre que o usuário cadastrou um livro, o menu repete de volta. Listou o livro tal, vai listar e aparece de volta o menu, até que o usuário pressione para sair, beleza? Aqui o switch com o cadastramento, listar, atualizar. Aqui na minha primeira função, que é a função de cadastrar livro. Nesta função de cadastrar livro eu leio os dados digitados pelo usuário, certo? E em stdin, usando stdin, beleza? E depois eu crio um objeto livro e adiciono ele na lista com o método add, que está aqui embaixo, ó, livro add. Daí vai printar para o usuário livro cadastrado com sucesso, certo? Na parte de listar livros, aqui tem um if para fazer a verificação, certo? Para ver se tem livros cadastrados. Caso não tenha livro cadastrado, né, ele vai printar na tela nenhum livro cadastrado. Caso tenha, ele vai percorrer esse for aqui, mostrando o ID, título, autor e ano, certo? De cada livro. Aqui em atualização de livro, eu usei aqui, né, a parte do ID, onde eu tinha comentado lá em cima, né, que o usuário vai colocar o ID, por exemplo, ID 01, ID 02, 03 e assim por diante. Caso não tenha o ID, ele vai aparecer aqui esse if, né, que não foi encontrado. E caso tenha, ele também vai percorrer esse for e vai aparecer lá para o usuário colocar novo título, novo autor, novo ano e depois atualiza, certo? Na parte de remoção, ele também pede o ID, como eu falei, também você colocar ID 01, 02, 03. Caso não tenha encontrado, ele vai retornar esse else. E caso encontre, por exemplo, você colocou ID 02 que você quer remover, tenha o livro, ele vai aparecer livro removido com sucesso, tá bom? Aqui eu vou mostrar rápido para o professor como é que ele funciona também. Esse é o caminho do nosso trabalho. Foi deixado também explicado para o professor todos os caminhos, beleza? Aqui no menu, então, eu vou cadastrar um livro aqui. Cadastrar livro, título, Incesumar, autor desconhecido, ano 2026, ID 1. Listar livros, aqui ele lista o livro, ID 1, título Incesumar, autor desconhecido, ano 2026. 3, atualizar os livros, digita o ID do livro, ou 1, novo título, Incesumar 2, novo autor desconhecido, ano 2025. Novamente aqui para o professor ver, listar livros. Aqui ele aparece no Sesumar 2, ano 2025. Parte de remoção de livros. Digito ID. Livro removido com sucesso. Vou listar de volta os livros só para o professor ver como ficou. Pode ver que ele não aparece nenhum livro cadastrado, certo? E opção 5 para sair. Então seria isso, professor. Obrigado. Bom, oi professor, o meu nome é Eduardo Alan dos Santos e agora eu vou apresentar a calculadora em Flutter, tá? O maior foco nesse trabalho foi fazer as coisas utilizando o conceito de componentização que foi pedido no trabalho, que vai separar a camada visual da camada lógica, que será responsável por fazer as operações matemáticas, certo? Bom, começando na estrutura, eu separei aqui na, na pasta lib e deixa eu só achar aqui, trabalho 3, que é sobre a calculadora. Eu vou explicar melhor depois sobre essa estrutura. E eu vou rodar o projeto para mostrar ele rodando primeiro. Então eu vou fazer isso pelo... Adicionei aqui um ponto .vs Code e um launch.json. Coloquei essa partezinha trabalho 3 calculadora. Rodei e coloquei o caminho da main. Beleza? Então eu vou colocar selecionar aqui trabalho 3.
O meu dispositivo tá como Chrome, tá aqui embaixo. Eu vou rodar aqui. Ele vai subir o Chrome na tela com a calculadora rodando. Guardar aqui. Demorou um pouco pra abrir. Carregando. Tá, beleza. Aqui a interface da minha calculadora não ficou mais profissional possível, mas ficou funcional e que dá pra entender o que tá acontecendo. Bom, é, existem as 4 operações básicas, né? A divisão, a multiplicação, a subtração e a adição aqui. É, e eu coloquei mais algumas funcionalidades que visa a melhor experiência do usuário, né? Porque eu testei a calculadora do meu celular e vi que ela tem essa funçãozinha que eu vou mostrar agora. Bom, aqui nos botões todos funcionam, beleza? Todos estão funcionando com o clique do mouse. Eu não implementei a versão não, né? O clique no teclado, nos números, somente no mouse. Aqui, o que acontece quando eu clico aqui, ele continua, ele não zera. Eu consigo apagar com o botãozinho C. Então, eu vou fazer aqui a operação 2 mais 2. O que eu falei sobre a experiência do usuário foi isso aqui. Uma column em cima de histórico da operação. Então, a cada número que eu itero na minha string, eu coloco aqui em cima no histórico. Beleza? Então, 2. Coloquei aqui no visualizador, que daqui a pouco eu vou mostrar o código e vai dar pra entender melhor. Aqui, e aí eu coloco um sinal, né? E ele sobe aqui também. E agora eu vou clicar no sinal de igual para ele concluir a operação. Beleza. Resultado 4. E aqui ficou o histórico da minha operação. Beleza. E aqui eu implementei também o tal do reset inteligente, né? Que, como eu apertei igual aqui, ele deu o resultado dessa conta aqui de cima. Então é 4. Eu vou fazer outra conta aqui. Vamos supor que eu quero fazer 8 vezes 5. Entendeu? Ele some o histórico e ele não itera com o resultado. Ele literalmente zera o resultado e substitui pelo número que eu cliquei no botão. Então, 8 vezes 5, como eu falei, né? 40. Faz aí. Agora eu vou demonstrar outra função que eu coloquei, que é uma prevenção, né? Sobre a divisão por zero. Então, vou fazer 7 divididos por zero. Dá igual aqui, para ele concluir a operação. Erro. Então, ele não trava o aplicativo, né? Não cracha, não acontece nada por conta dessa prevenção. Erro aqui. Ah, deu erro. Ah, deixa eu ver, eu vou fazer então 1 menos 1. Beleza. Erro sumiu, eu consegui fazer minha aplicação tranquilamente. Bom, eu vou minimizar aqui. E agora a gente vai falar um pouco sobre o código em si. Aqui, como era o conceito de componentização, eu utilizei widgets. Separei nas pastas aqui. Aqui ficou o widget de botão, o widget de display. Aqui na raiz do trabalho 3 tem a calculadora de fato, o cérebro, né? A parte lógica. E aqui é onde eu vou chamar a minha calculadora de fato. Aqui em assets, somente um print da minha interface para colocar aqui no widget, mas depois eu falo sobre o widget. Bom, vamos começar pelo widget botão. Aqui nesse widget botão, eu coloquei para ele receber um texto, uma cor do botão, né? Um texto do botão, uma cor do botão e uma função de clique como parâmetros, beleza? Dentro dele também eu coloquei o expanded para que os botões se estiquem e preencham qualquer tamanho de tela. Então ele é super responsivo aqui, né? Ele dá um errinho ali, mas eu não sei o que é. Bottom overlaid by. Então ele acho que eu aviso sobre, é, enfim, não tá totalmente responsivo, mas tá o mais adequado possível. Ok, então é basicamente isso que eu fiz, né? Coloco ao clicar quando pressionado, que é esse parâmetro aqui, né? Então, o parâmetro que ele vai receber lá, aqui na onPresent. E aqui eu coloquei o texto também, né? A corzinha do texto e o tamanho da fonte. Tudo bem? Vamos para o display agora. Nos widgets eu deixei como stateless por conta de ser um estado estático pro meu botão. Eu não quero que ele mude, né? Então eu deixei como estado estático. Isso é importante de falar também, porque é um conceito importante sobre o Flutter, né? Então, vamos continuar para o display aqui, que também é um estado estático. Eu quero que ele continue do jeito que ele tá, pelo menos no meu widget de fato. E aqui eu coloquei o displayzinho, nada mais é que essa parte em cinza, preto. Vamos deixar em preto, porque cinza, teoricamente, são os botões. Então eu vou deixar em preto aqui, vou chamar de preto essa parte. Bom, aqui temos o valor dele, que é essa parte maiorzinha aqui, né? E o histórico, que é essa parte de cima aqui. Bom, como eu disse, ele utiliza column.
para deixar o histórico em cima do valor principal, né? Ele é alinhado à direita, né? Também é um expanded, um container, que é alinhado à direita, aqui. Deixei o meu histórico por cima, com a fonte de 24 e uma cor de white 55%, que é esse 54, perdão. Esse 54 significa a opacidade da minha cor, né? Eu posso usar, eu achei melhor usar em opacidade menor, para deixar menos destacado e o usuário entender que isso aqui é um histórico e que o valor destacado é para onde ele tem que olhar de fato. E aqui está o meu valor, que eu deixei 100%. Também está como negrito e está com uma fonte maior também. Beleza? Então esses foram os meus widgets. Subi eles aqui. E agora a gente vai para calculadora. Bom, a calculadora já é diferente porque eu preciso que ela transforme, vamos dizer assim, entre aspas, ao vivo, né? O meu valor, os botões que eu clicar, ele tem que aparecer aqui, então ele precisa ser, precisa ter essa mudança de estado, certo? Aqui tem bastante variável. O valor começa zerado, o meu histórico começa vazio, então não vai ter nada em cima. O primeiro número também começa vazio, porque não tem por que começar com o valor. Quer dizer, começa zerado, não vazio, né? A minha operação também começa vazio, caso subtração, multiplicação e etc. E aqui seria uma flag, que essa flag basicamente pergunta se o cálculo foi finalizado ou não. Então, para eu fazer essa função aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho, isso tá me incomodando. Para eu fazer essa função do número 27, por exemplo, sumir quando eu clico em 9, se eu não tivesse essa flag, o que ele faria? Eu ia clicar em 9 aqui e o 27 ia se transformar em 279, porque o 9 ia iterar sobre esse valor do display. Com essa flag, o que acontece? Eu faço a minha operação aqui, no caso 9 vezes 3, o resultado é 27. Ah, eu quero fazer uma outra operação. Não precisa apagar, não precisa vir aqui no C e apagar. Você consegue fazer aqui, supondo, não vai ser mais 279. Agora, simplesmente 9. Por isso, dessa flag. Tudo bem? Aqui eu seto o state, pergunto se o texto for o texto, seria esse parâmetro aqui. 7, 9. Então, esses carinhas aqui, 7, 8, 9, traço, barra, 4, 5, 6 e multiplicação, todos esses aqui seriam o parâmetro texto aqui, né? Então, se o texto for o C, ele vai limpar tudo. Se o texto for as operações, como os meus números aqui são string, eu tenho que converter para número aqui para ele fazer a conta, né? Então eu converti para double. Por que eu converti para double e não para inteiro? Bom, basicamente, se eu fizer uma operação 5 divididos por 2, ou esse aqui ia dar 2, ou ia dar um número totalmente estranho, né? Então, é por isso que eu escolhi double. Porque numa divisão é possível que os números deem fracionados, né? Não inteiros, né? Decimais, no caso. Então, eu deixei em double por causa disso. Caso eu vá implementar alguma hora uma vírgula aqui, né? Então, 5,6 mais 2,3, né? Eu tenho já essa função meio pronta, assim, né? Não precisa me preocupar com a transformação depois. Mas é mais por causa disso. Operação é o texto, então isso aqui, o display fica zerado. E aqui a flag abaixa. Aqui é basicamente, quando eu clico no sinal de igual, ele faz tudo isso aqui, né? Então, também transforma em double, o resultado fica zerado, e o texto, por meu histórico, vai ao valor do display. Não preciso transformar em double, porque é justamente o histórico que vai aparecer no display, então ele pode ser em string. Na verdade, ele deve ser em string. Aqui eu pergunto se a operação, qual operação? De acordo com a operação, eu faço a conta matemática aqui, né? Só um adendo para operação de divisão, que se for dividido por zero, ele vai mostrar o erro, o histórico vai ser mantido lá em cima e a flag vai ser levantada. Se não, ele faz a conta de divisão certinho. Aqui no truncate do double, eu coloquei basicamente porque, por exemplo, 2 mais 2, quando eu clico aqui, ele não mostra 4.0, né? Por isso do toInt do string, ok? Então, se ele for uma divisão tipo 5 divididos por 2, ele entra nessa segunda aqui que mostra 2.5, sem problemas nenhum. A operação fica vazia novamente, então eu consigo colocar uma outra operação aqui, novamente, né? Primeiro número é zerado, o histórico é mantido e a flag é levantada, ok? Eu já preparei o terreno aqui para outra operação. Opa. Aqui entra aquele pulo do gato sobre a concatenação das coisas que eu tinha falado do 279 aqui. Quando eu clico ele já some, tipo, aqui tá o resultado, eu clico aqui já some tudo. Ó, o histórico é limpo, o valor recebe o texto, finaliza o cálculo, ele abaixa a flag de novo. E aqui é basicamente toda as minhas colunas e as minhas linhas, né?
utilizando do meu widget botão. Que como eu tinha falado, ele recebe um texto e uma função. A cor, ela, eu não passei cor aqui porque eu deixei como cinza mesmo, a cor padrãozinha. Depois aqui na operação que eu coloquei a corzinha diferente pra diferenciar justamente das operações e números, ok? Aí o botão pressionado eu coloquei como string mesmo. Então, por isso que eu tive que fazer aquele double.parse e tal. São os cleans, as colunas que formam a minha interface de calculadora. E ela tem um parâmetro também de, quando pressionado, colocar no meu display esse númerozinho daqui. Ok? E por fim, o meu main, que ele é um estático também. No title eu coloquei calculadora Flutter mesmo aqui, nessa app bar, né? Essa material app. Aqui eu deixei essa corzinha mesmo. Aqui sim. E aqui na minha home eu deixei com, pra aparecer a calculadora de fato, né? E aquela tarjinha de debug eu escondi com o false. E pra finalizar, tem o meu readme, que é basicamente a documentação do meu, do meu código, de como ele funciona, como ele precisa para rodar, a estrutura dos componentes e a interface, que está em assets, como eu tinha falado antes, e está aqui. Então foi isso, a minha calculadora. Caso tenha alguma dúvida, é só mandar por e-mail, eu não sei como é que vai funcionar essa parte, mas estou à disposição. Boa noite, professor. Bom, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu vim aqui para mostrar um pouco como a gente desenvolveu ali, né, a lista de tarefas. A gente chama de to-do list, no caso, né? Bom, começando aqui pelo modelo, né? A gente, na verdade, dividiu em models e providers, né, e uma main. Aqui no models, a classe toda aqui, ela vai definir como é uma tarefa no sistema, né? Aqui no mini sistema. Cada tarefa vai ter um ID, um título e um booleano para falar se está completo ou não daí. E já vindo um pouco aqui na lógica, né? eh, que fica aqui dentro do nosso provider, a gente utilizou uma biblioteca aqui que é a RiverPod, que é uma biblioteca de gerenciamento de estado para o Flutter, né? O que explica aqui é o copy with, né, que a gente utilizou aqui na nossa classe principal, onde os campos aqui são o final. Então, no Flutter isso é uma boa prática, né? Que em vez de a gente modificar um objeto existente, a gente usa esse método aqui, o copywith, para criar uma cópia do objeto com os valores alterados, no caso. E isso ajuda também aquela biblioteca que eu mostrei aqui, a Riverpod, a detectar mudanças no estado da classe. Bom, vindo um pouco para a parte da lógica, a gente fez aqui um notifier, list to do, que é onde é o estado inicial aqui, onde a lista realmente se inicia vazia. Aí a gente tem aqui os métodos de manipulação, que é o add to do, que ele usa o operador split, aqui o state no caso, para criar uma nova lista adicionando um novo item. Bom, o toggle to do aqui, ele percorre a lista, né, e se ele encontrar o ID certo, ele usa o copy with para inverter o status de conclusão. Né, ele tem o for aqui para percorrer. E por último, o remove to do, ele filtra a lista removendo o item com o ID correspondente. E aqui o provider, né, é o ponto de acesso global que permite a nossa interface a conversar com essa lógica por trás aqui. Bom, aqui. Olá, professor. Eu sou o Felipe do grupo e vou explicar aqui sobre o main do trabalho 4. Essa biblioteca foi importada para o visual do Flutter, para botões, textos e telas. Aqui foi importada a biblioteca de gerenciamento do Hyperpod. E esse aqui é o arquivo unifica lógica de lista de tarefas que é o provider. Eu vou explicar aqui sobre a interface. Esse heavy wet aqui observa o provider, né? Então, quando a lista mudar, ele vai até atualizar automaticamente. Então, não precisa ficar sempre atualizando a página. Ele vai fazer isso aqui tudo automático. Aqui nesse refread aqui e add tools, o refread acessa o provider e o add tools ele tools to do, quer dizer, desculpa, é a função que adiciona tarefa na lista. Então, ele vai adicionar tarefa na lista aqui, né? E se caso não tiver nenhuma tarefa na lista, vai aparecer essa mensagem aqui, ó, de nenhuma tarefa por enquanto. E aqui esse hit e esse remove tudo é para remover a tarefa da lista. Então é isso, eu vou abrir aqui o aplicativo, eu vou cortar essa parte porque ele demora um pouquinho, daí eu volto com ele rodando. Então tá aqui o app rodando e eu vou mostrar aqui, eu vou escrever
Um exemplo aqui, entrega de trabalho hoje. Posso clicar no Enter ou prova amanhã. Opa, prova amanhã. E posso adicionar por aqui, ó, no maisinho aqui. Se eu clicar aqui no quadradinho, ele vai riscar, porque a tarefa já foi concluída. E se caso eu não quero que fique aqui, eu posso excluir também. Aqui, então, excluído. Então é isso.